Vamos começar assim. A primeira religião da Terra, ela foi politeísta ou monoteísta? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você que está do outro lado. Vamos entender nesse tutorial que o professor Fábio Sabino vai nos dar uma aula aqui, e é uma aula histórica, antropológica. O que você vai aprender aqui é puro conteúdo, abra a mente, e eu tenho certeza que isso vai elastificar o seu conhecimento. Vamos lá? Você acha que é interessante, depois que teve as reformas, né, ali do período judaico, né, quando teve a monolatria, Deus, ele vai assumindo várias características ao longo das eras, né? Antes era o politeísmo, muita gente não sabe, mas tem um politeísmo na Bíblia, que o Sabino pode me auxiliar nisso, né? Onde você tem Asherá, Baal, Elion, são vários deuses que você tem na Bíblia. Por isso que ele fala, não adorai outros deuses, só a mim. Isso, também tem isso. É por esse motivo? Por que Deus vai ser ciumento se ele é o único? Né? O contexto de não adoração a outros deuses, você tem isso depois do livro do Gênesis, depois do período patriarcal. Porque até o período patriarcal eles eram politeístas. Abraão era politeísta, pai de Abraão, Terá, era politeísta. Josué capítulo 24, versículo 2. Vai dizer, os vossos pais lá atrás, Abraão, Naor, Terá, pai de todos eles adoravam outros deuses. Quer colocar aí, meu querido? Coloca aí Josué 24, 2, só para vocês verem. Josué capítulo 24, versículo 2. Josué do Antigo Testamento, ali, ó. Aí, meu patrãozinho, 24, 2. Aí, 24, versículo 2. Aí, dá para nós vermos aí? Olha lá. Então Josué disse a todo o povo, assim fala Javé, Deus de Israel, outrora vossos pais Terá, ou Taré colocou ali, pai de Abraão, pai de Naor, habitavam do outro lado do rio e serviam a outros deuses. Então o período patriarcal era politeísta. A proibição surge posteriormente fora do período patriarcal, mas todos eram politeístas. Cara, ali a gente tem, vamos entender na palavra ali, que existiam outros deuses. Sim. Tá escrito ali. E, por exemplo, assim, se você pegar e ler Gênesis com cuidado, você observa que ele tá falando com outras pessoas ali que são, né, dentro do contexto histórico-cultural, outros deuses. Por exemplo, façamos o homem conforme... Como é que imagem. A imagem, né? A nossa imagem. A nossa imagem, a nossa semelhança. Mas não é um cara só, não é um Deus só criando? Eu não entendo o motivo de você transformar isso tudo em monoteísta, sabe? Ó, vamos unificar em um Deus só. É pra, tipo, direcionar o caminho, todo mundo tem que vir por aqui? É questão política, é guerra, né? Por exemplo, assim... Antigamente, por que a mulher é a culpada de comer o fruto proibido? Porque antes existiam os cultos às deusas, né? Asherá, Anat, Inanna, né? Você tinha várias deusas que eram as matriarcas e elas eram as deusas criadoras. Muitas das vezes eram extremamente respeitadas, as mulheres tinham funções políticas, funções sacerdotais, funções de extrema relevância na sociedade. Quando eles, após essas reformas, que ocorrem após o exílio babilônico e que eles se envolvem com outras culturas, com outras lideranças, eles resolvem fazer um apagamento dessas deusas, né? Por isso que agora a mulher ela é submissa ao homem, essas deusas são apagadas, e isso vai acontecendo de forma gradual. A primeira questão que acontece é que esse deus Yarvá, né, que é o nome dele, que é muito bem colocado pelo Mestre Sabino, que ele traz o nome, o tetragrama e o de Revavirre, que muita gente fala, não, é proibido falar o nome de Deus, né? Mas ele tem uma pronúncia. E essa pronúncia, se você estudar, como ele tem um livro explicando como se pronuncia, o nome dele seria Yarvá, né? Esse deus Yarvá, ele vem ali do Sinai, né? Ele vem ali, segundo os estudos da região de Edom, e ele vai sendo incorporado à cultura aos poucos. Antes ele era um deus como se fosse da guerra, da tempestade, né? Tem várias funções, assim como Baal, assim como El, né? Assim como as outras divindades da região. Conforme essas famílias, esses clãs vão ascendendo na sociedade, esses deuses familiares, esses deuses de clã também vão ascendendo na sociedade. E ao Yarvá ascender a sociedade, ele usurpa e se funde com as características de El, que era o deus do panteão principal. É como se fosse o Zeus na mitologia grega. O Zeus não é o principal. Sim. Então o El seria o principal. Ali. Isso. Seria o principal. E esse Yarvá é substituído. Tanto que você tem em Agilet e Agirud achados arqueológicos mostrando o Yarvá, o tetragrama e o de Revavirre, que é o deus que a gente tem na Bíblia, casado com Asherá.
Olha aí, Que Deus era era uma casado. deusa, Que era uma deusa. né, da época. Isso. Deus é um conceito humano que foi muito importante durante a evolução humana, o processo da criação da nossa civilização, tudo isso. E nós damos valor e significado a esses Zeus. Você adora Zeus quando? Quando é que você fez um sacrifício para Zeus? Não, nunca. Ué, mas seus antepassados faziam sacrifícios para Zeus e você hoje não está honrando essa tradição deles? Por exemplo, a gente fazia sacrifícios, cultos a Osíris, né? Fazia cultos para Odin, para Thor, aqui no Brasil, Tupã, né? Vários deuses e várias divindades. Por que essas pessoas até sacrificavam o próprio filho? Você sacrificaria seu filho? Não. Mas tinham pessoas que sacrificavam o próprio filho também para o... Se vocês quiserem tratar disso daqui até a pouco. Até hoje ainda existe isso aí, né? Você pegar Exato. lá no Irã, lá o cara mata a filha dele ali. Isso. Mas em honra ao Deus. Em honra à religião e tem isso na dele. Bíblia também. Tem sacrifício para o Deus da Bíblia. Tem gente que fala que não, mas o professor Sabino pode provar aqui, eu posso provar para vocês. Então, essas pessoas tinham muita fé que Zeus existia, que Hades existia, que Thor existia. Hoje a gente olha e fala, que ridículo. Esses caras acreditavam que tinham um bando de deuses numa montanha comandando a vida deles.